permitido católico frequentar a maçonaria? Não é, padre. Tem um documento do Papa João Paulo II de 1983, dizendo o seguinte, que o católico ele não pode se associar a uma loja maçônica sob pena de pecado grave, impedido de receber a Sagrada Eucaristia. Por que saiu esse documento em 83? Porque o Código de Direito Canônico anterior, que era de 1917, ele excomungava o católico que se associasse a uma loja maçônica. Quando o Papa João Paulo II, em 1983, renovou o código, ele tirou essa excomunhão. Aí perguntaram, mas então e agora? Agora o católico pode se tornar maçom? Aí ele emitiu, a Congregação da Fé emitiu um documento aprovado por ele que não. O católico que se associar a uma loja maçônica, ele não é excomungado, mas ele está em pecado mortal. Ele não pode comungar. É um documento de 1983 da Congregação da Fé, aprovado por João Paulo II. Já deu para entender. O professor falou que é pecado mortal, então a coisa é grave. E aí, não dá pra gente aprofundar aqui, mas se é grave é porque eles, com certeza, seguem princípios que não são os nossos. Exatamente. Tem coisas que não tem nada a ver com a gente. E não é só não tem nada a ver, é contraditório. Não tem como ser católico e ser maçom, né? Quem estiver em estado de pecado mortal está com a semente do inferno dentro de si. Eu sempre repito para vocês, por isso o Catecismo da Igreja Católica diz: aquele que morre em estado de pecado mortal desce direto para o inferno. Por quê? Está com a semente do inferno dentro de si. O que é o pecado mortal? É um pecado grave, que ofende os 10 mandamentos. Eu sei que é grave, eu sei que é pecado, mesmo assim eu faço. Ninguém me obriga e eu quero fazer. Por exemplo, faltar na missa aos domingos é um pecado gravíssimo. Eu sei que é pecado, mas em determinado dia eu quis ir para o shopping ou para a praia e não quis ir para a missa. Quantos na Semana Santa agora pegarão a Semana Santa para irem curtir o feriado com músicas profanas, comidas e bebidas e vão trair o Senhor, vão faltar na missa de Páscoa? Cometerão um pecado mortal, a não ser que alguém vá lá curtir a vida e vai curtir o seu feriado e depois dissesse para o padre: mas padre, eu não sabia que faltar na missa esse dia era pecado. Ok, então você não pecou um pecado mortal. Agora, diferente daquela, você sabia que era pecado faltar na missa de Páscoa? Sabia, padre, mas é que eu precisava curtir minha família, eu precisava curtir um dia de descanso. A semente do inferno entrou dentro de você. Conscientemente você escolheu um pecado. Meus amigos, hoje vamos analisar um vídeo no qual Frei Gilson pergunta se um católico pode ser maçom. E a resposta é dada por outro padre que se apoia no direito canônico e em documentos da igreja. Depois, o próprio Frei Gilson faz uma homilia falando de pecado grave, pecado mortal e até da semente do inferno. O problema é que, mais uma vez, se misturam o que são dogmas e doutrinas da Igreja Católica com aquilo que está realmente escrito na Bíblia Sagrada. E é justamente aqui que vamos entrar. Esse é o Café com Teu Bode. O documento de 1983 e o pecado grave. O padre cita corretamente um documento para a Congregação da Doutrina da Fé, aprovado por João Paulo II em 1983, que afirma que o católico não pode se associar à maçonaria sem cair em pecado grave. Mas vamos ser claros, isso é direito canônico, não Bíblia. Não tem nada a ver com Bíblia. A Bíblia em nenhum momento proíbe que ninguém participe da maçonaria. Até porque quando a Bíblia foi escrita, a maçonaria não existia. Ela condena idolatria, injustiça, falsidade,
orgulho, mas em nenhum momento ela cita a maçonaria. Portanto, quando dizer que é pecado mortal ser maçom, estão falando de disciplina interna da Igreja Católica e não de mandamento divino. E aqui eu cito Atos 2, 5, 29. Mais importante obedecer a Deus do que os homens. E esse versículo já demonstra a confusão. O que vem de Deus está nas Escrituras. E o que vem da igreja é norma institucional. Aqui, ó, o conceito de pecado mortal. E o Frei Gilson mistura tudo. Diz que faltar na missa de domingo já é um pecado mortal. Que curtir a família na Páscoa é semente do inferno. E depois coloca a maçonaria na mesma categoria. Mas aqui temos dois problemas. Sim. O conceito de pecado mortal, Frei Gilson, não é bíblico. É uma categoria teológica católica, meu filho, criada para classificar gravidade e falta. E segundo a própria definição católica, pecado mortal exige matéria grave, pleno conhecimento e consentimento. Agora, onde está o texto bíblico que classifica a maçonaria como matéria grave? Aonde está? Não tem! E meu querido, Romanos 14, versículos 22 e 23, mostra que o pecado muitas vezes está ligado à consciência do indivíduo diante de Deus, não a um código externo. E a retórica do medo? E a retórica do medo? E aqui eu quero que você note como o discurso é construído. Se você faltar à missa, a semente do inferno entra em você. Meus amigos, esse tipo de linguagem é retórica do medo e não ensino bíblico. E eu digo isso porque Cristo não pregou terror psicológico. Ele pregou arrependimento, amor, justiça e misericórdia. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade liberta e não aprisiona com medo. Idolatria e falsos argumentos. Bora lá? Ele insinua que a maçonaria segue princípios contrários ao cristianismo, mas não apresenta nenhum exemplo concreto. A Bíblia condena a idolatria de forma clara. Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Agora eu pergunto, qual rito maçônico manda adorar outros deuses? Qual? Ou negar a existência do Criador? Qual? Você, maçom, deixa aqui nos comentários. Deixa seu comentário aí a respeito dessa pergunta. O que a maçonaria exige é exatamente o oposto. A crença em um ser supremo, o grande arquiteto do universo. Deus, meu filho. Então, meus amigos, o que nós vemos aqui é uma mistura perigosa. Documentos canônicos sendo apresentados como se fossem mandamentos bíblicos e retórica de medo usada para controlar consciências. E a Bíblia não proíbe a maçonaria. A Bíblia condena a idolatria, injustiça, desamor e mentira. E se alguém quiser acusar a maçonaria, que traga provas bíblicas, não apenas decretos institucionais. Por isso, meus amigos, não se deixem enganar por discursos inquisitórios. Examinem as escrituras. Reflita e tire suas próprias conclusões. Pegou essa chave? Agora abre a porta e bora tomar um café. Pelo amor de Deus.